Então, boa tarde a todos. Então, na aula de hoje a gente vai estar explorando aí os sensores na prática, os sensores de temperatura, né? O termopar, o sensor termistor e o RTD, né? Mais especificamente o PT100. Então a gente está aqui com um multímetro, tá? De um multímetro aí de mais alta precisão, alta acurácia, né? De 4,5 dígitos aí de precisão, tá? E ele agora, nesse momento aí, ele está na escala de temperatura, tá? E a gente está usando aqui, eu vou mostrar aqui, né? O termopar, né? Então esse aqui é o termopar, tá? Ele tem o cabinho, não sei se vai dar para mostrar aqui, né? Mas ele tem um cabinho bem comprido. E ele está ligado no multímetro aqui, tá? Então aqui no multímetro ele está conectado aqui, né? Deixa eu colocar mais para frente, tá? Só para tirar aqui da luz para vocês poderem ver, tá? E ele tem essa ponta que é a junção dos metais aqui, tá? Não sei se você vai conseguir ver muito bem, é melhor puxar mais para trás. Mas está vendo que é uma soldinha mesmo, que é uma junção de dois fios de dois metais diferentes. Esse aqui, eu confesso para vocês que eu não sei dizer qual que é o tipo dele exatamente, tá? Eu teria que dar uma pesquisada, porque eu peguei esse termopar lá e também o pessoal não sabia me dizer o tipo, tá? Mas o multímetro identificou automaticamente, está funcionando bem, né? Tanto é que está dando aqui tá, outra coisa que eu não posso segurar muito aqui também, que eu interfiro. Se eu segurar num fio, tá? Eu interfiro um pouco aqui na temperatura. Mas se vocês olharem aqui, é interessante vocês verem que em cima dele ali tem mais pequenininho, tá? Não vou conseguir apontar para vocês, tá? Mas tem uma temperatura de 24,3 graus Celsius. Essa temperatura é uma temperatura que o multímetro está medindo internamente aqui na junção dele, tá? Na onde conecta os cabos, tá? Então essa é a temperatura que está nele ali, né? Interno. Lembra que a gente falou que na sonda de termopar o termopar com uma sonda só, ele tem uma junção, tá? Que ele mede a temperatura, que é onde conecta nele, né? E a outra ele usa para medir a temperatura, que é só falando, essa junção aqui tem referência, né? E o terminalzinho aqui, esse aqui, é a temperatura que você está medindo. Então ele está a 22,4 aqui, tá? Porque está mais frio aqui na sala, que eu liguei o ar condicionado aqui, tá? E o multímetro está com uma temperatura um pouquinho maior, então ele está medindo 24,2, tá? Ele precisa medir a temperatura ali na conexão dele, tá? Para que ele consiga fazer a medida dos 22,5 aqui, 22,4 que está agora, tá? Tá um pouquinho diferente desse outro que está aqui, esse outro sensor de temperatura, que tem um sensor de temperatura do tipo RTD aqui, ó, que é esse aqui, ó, tá? Esse aqui é um tipo RTD, eu não sei qual que é o modelo exato, tá? Ele tá dando 24,1 graus ali nele, né? O termopar tá dando 22,1, né? Mas veja que o termopar acontece aquele negócio que eu falei, você precisa ter um sensor de temperatura dentro do multímetro para saber a temperatura que tá nessa ponta daqui, tá? Né? Então aí tá o nosso termopar. Se você colocar, por exemplo, em tensão, aqui na escala de tensão do multímetro, ó, você vai ver a tensão que ele está mostrando aqui no termopar, que está em torno aí de 0,095 milivolts. Está meio baixo, estou achando estranho um pouco, mas vamos ver aqui se eu... Não sei se ele está medindo corretamente, mas está bem baixinha, né? Mas é para ser isso aí, tá? É para ele medir a tensão. Deixa eu ver se não é aqui. Não, é milivolts mesmo. Tá dando 0,1 milivolts, né? Tá caindo aí. Se eu segurar aqui, a tensão fica positiva, tá? Não sei, talvez aqui esse multímetro não meça direito aqui a tensão, tá? E aqui, ó, se eu segurar aqui ele, né? Se eu segurar aqui com o meu dedo, ele vai aumentando a temperatura. Ele vai tentando pegar a temperatura corpórea, que vai estar uns 30 e poucos graus, tá? Só que demora um pouquinho para ele ir subindo aqui, né?
Ainda mais que eu estou pegando aqui com o dedo, que na ponta do dedo a temperatura é mais baixa, tá? Mas então aqui a nossa temperatura aqui ambiente, tá em torno aí de vamos colocar aqui 23 a 24, eu vou colocar aqui 23 graus, né, agora, né? 23 graus. Tá? Eu vou usar como referência esse aqui, tá? Então eu tô colocando aqui numa planilha, deixa eu colocar aqui. 23,3 graus. Tá? E a gente tá aqui no com o termopar que tá dando 22,4, tá? Então vou colocar aqui 22,4, só pra gente ter aqui os valores anotados, tá? Eu vou colocar aqui 22,4. Vamos ver agora com o RTD qual que vai dar a resistência com o RTD, tá? E com o termistor também. Vamos ver o termistor que está mais fácil aqui, tá? Então o termistor aqui eu vou tirar aqui essa ponteira aqui, né, do termopar, tá? E aí vou colocar aqui em resistência. O termistor é esse cara aqui, ó, tá? Ele é para ser quando foi comprado aí pela UTF, foi comprado um termistor aí que não tem uma especificação muito certa, tá? Mas ele é para ser de 10K, mas eu medi ele aqui, tá dando 5K. Então não sei se foi vendido corretamente, mas paciência, tá? Pra gente observar o efeito já tá bom. Então deixa eu pegar aqui. Vou conectar aqui o multímetro, tá? Então ele tá dando aqui em torno de 5.5K aqui, tá? 5.53, tá aumentando um pouquinho, tá? À medida que a temperatura vai caindo, que eu tô com o ar aqui ligado, tá, da sala, então ele vai subindo a resistência dele. Veja que ele varia bastante, né? A característica principal do termistor é a sensibilidade dele, ou seja, ele varia muito rápido a resistência, com aí variações de décimos de temperatura, ou até centésimos, tá? Então vou colocar aqui na nossa planilha aqui no termistor, vou colocar aqui 5,59, já passou de 5.6 aqui. 5.600 e vou colocar 5.6, tá? K, né? 5.6K. É a temperatura aqui que ele está mais ou menos estabilizado. E aqui continua dando 23,1, 23,3, tá? Então esse é do termistor. Se eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui de novo aqui para vocês. Se eu pegar ele aqui, ó, e segurar na mão, ó, ele vai caindo a resistência dele. Ele cai com a temperatura, a resistência, né? Então ele cai rapidinho, ó. 5.2. Então a tendência dele é cair, tá? Ok? Então esse é o funcionamento aí do termistor. Vamos ver agora o do PT100, tá? Que é o RTD, né? Então a gente tem aqui um PT100. Esse aqui é um PT100. Então ele tem que ter 100 ohms mais aproximadamente em 0 graus Celsius, né? Então vou ligar ele agora aqui no multímetro. Deixa eu desligar agora o nosso sensor, colocar ele aqui pro ladinho. Aqui. Normalmente sensores têm uns fiozinhos aí que são térmicos, né? Para que o aquecimento do fio não influencie aí na medição, tá? Então aqui tá ele aqui, né, o sensor, e ele tá dando aqui nessa temperatura de 23,3 graus aí mais ou menos, tá dando 113 ohms de resistência, tá? Vou até soltar ele porque eu influencio aí quando tô segurando, ó. Tá? 113.2 aí, tá? Vamos anotar aqui na nossa planilha aqui pra gente ter tudo gravado. Então o nosso RTD, que é um PT100, tá dando aqui 113,2 ohms, tá? Aproximadamente. Agora tá caindo um pouco que o ar aqui tá esfriando, tô congelando aqui já. Mas foi de propósito para ficar mais próximo de 25 graus aqui a Celsius, tá? Ok. Muito bem, agora vamos
para a gente testar um outro ponto de temperatura mais baixo, tá? Então eu vou pegar aqui uma, espero que tenha ainda gelo aqui. Opa, não é essa garrafinha aqui. Então tem uma garrafinha aqui, ó, com gelo, para simular o nosso 0 graus, tá? Então vou colocar aqui o nosso o RTD, já que está na mão aqui o RTD, tá? Vou enfiar ele lá dentro. Vou fechar aqui. E vou colocar também o nosso, esse aqui que a gente está usando de referência, tá? Vou colocar também lá junto com ele para a gente medir quanto que está a temperatura aqui dessa garrafinha. Vou fechar para não escapar muito calor, aqui só dar uma encostadinha, tá? Deixa eu colocar ela mais pro lado para vocês conseguirem ver aqui com o multímetro. Só que agora ela tampou, ela vai tampar o outro aqui. Aí, beleza. Então dá para ver ali a temperatura, né? Tá caindo a temperatura. E a resistência do RTD, do PT100, vai caindo. Ele tem que ter teoricamente, uma resistência de 100 ohms a 0 graus Celsius, tá? Ele estava dando 113 aí em torno de 23 graus, né? Ó, então ele já está chegando em 0 graus, né? E está dando ali 103 ohms, né? Lembra que, assim, como é que fala? Os sensores aí, eles têm uma certa tolerância no valor, tá? Uma coisa que a gente pode fazer aqui para testar também, eu não sei se esse multímetro está zerado, né? Então eu posso encostar aqui, ó, uma na outra, ver se está dando 0, ó, tá dando 0.15, aqui se eu der null aqui ele calibra, ó, 103.02, tá, ohms. Tá, então ele está dando aí agora já está dando menos 0.8, vai dar um pouquinho abaixo de 0 a temperatura, tá? Mas não vamos ficar aqui esperando que ele vai caindo cada vez mais, né? Então nós vamos anotar aqui um valor de temperatura e vai ser o que vai ficar, tá? Então vou colocar aqui no PPT, aqui na planilha, melhor dizendo. Então agora está dando aqui menos 1 grau Celsius, tá? E o RTD está com 103,02 ohms, tá? Ok. Vamos ver agora o termistor, né? Vou colocar o termistor também. O ruim é que não vai conseguir, a gente não vai conseguir, deixa eu colocar lá para vocês verem. Talvez dê temperaturas um pouquinho diferentes, tá? Opa. Então, deixa eu tirar aqui. E agora vamos colocar o termistor. Então vou enfiar aí o termistor aqui. Na verdade já devia ter colocado, né? Porque daí ele já estaria com a temperatura. Não vai nem precisar estabilizar, mas tudo bem. Ok, então já dá pra ver que o termistor ele estava com 5,6K, tá? Agora ele já está chegando aqui a 8,6 e vai baixando, ó. Ele tá baixando a temperatura dele. Eu já vou deixar o termopar também conectado aqui nesse banho de gelo aí, para que a gente não precise ficar esperando ele adquirir a temperatura, tá? Ó, já está em 10 kΩ já e vai subindo, tá? E veja que ele varia bastante, né? Por isso que o pessoal gosta tanto do termistor, né? Porque o termistor ele tem ele varia mesmo a resistência, então é fácil de você medir aí temperaturas com bastante precisão e de maneira razoavelmente fácil, tá? O problema dele é a falta aí de linearidade, né?
Tá em menos 1 grau ali, o nosso termômetro aqui travou em menos 1 grau. Vou ver se o termistor aí, ele também trava numa certa resistência, tá? Ele continua variando. Enquanto ele vai adquirindo aqui, ó, vamos colocar aqui no termopar, só pra gente ver por curiosidade o que vai dar no termopar, tá? Então vou colocar aqui. Opa. Termopar que já está em 1.9, né? Veja que aqui, ó, agora dá pra ver que o termopar, né, não sei se tá com um fiozinho um pouquinho passando em cima aqui, mas ó, a temperatura dele aqui a temperatura aqui em cima, que é a temperatura da junção de referência, tá 23.7, tá? E a temperatura da ponteira dele, da sonda dele, tá em 1.7 graus Celsius, né? É o que ele tá indicando aí, tá? Eu não sei que esse termopar, como eu coloquei um termopar aí que eu nem sei direito qual é o tipo, tá? Pode ser que tenha algum erro aí, porque eu coloquei um termopar aí que talvez não seja bem o indicado para esse multímetro, mas ele está dando 1.6 e o medidor ali está dando 0.8, né? Agora está 1.5. Talvez ele demore um pouquinho para chegar na temperatura, né, mais baixa, né? Mas a princípio acho que não deve variar muito mais do que isso não, tá? Então vamos anotar esse valor. Agora foi para 1.4, tá? Eu vou anotar esse valor aqui para a gente não ficar também um tempão aí esperando aqui, né? Só para a gente ter aqui o termopar, tá dando 1.4 graus Celsius e aqui tá 0.8, tá? Tá praticamente menos 1 grau. E eu, por curiosidade, aqui eu vou colocar também na escala de milivolts para ver quanto que ele está mostrando aqui. Eu vou anotar aqui no termopar também 0.9 milivolts. Vou colocar aqui em cima. Milivolts. Tá? 0.904. Ok. Vamos voltar agora lá pro... só ver aqui, agora já caiu aqui para 1.2. Ele demora, o termopar está demorando um pouco mais para estabilizar, né? Tá? Bom, 1.2 aqui, agora vamos voltar lá pro termistor para ver se ele já parou de variar, assim, vamos dizer assim, a resistência dele. Espero que sim. Então ele travou aí, tá em 14. Deixa eu colocar aqui, 14.8 aí, ó, e continua subindo ainda, não para, tá? Isso quer dizer que a temperatura tá caindo, né? Realmente tá caindo aqui, né? Tá menos 0. Não, subiu até, né? Menos 0.6, até subiu um pouquinho, tá? Mas vou anotar aqui 14.9, tá? Só pra gente ter aqui mais ou menos uma ideia de valores de cada sensor, tá? E o RTD já vimos. Ok, então agora a gente vou tirar eles de novo, né? Vou tirar aqui do banho de gelo, esperar um pouquinho eles esquentarem. E agora vou medir uma temperatura mais alta. Veja que o termistor aqui já está baixando, a resposta dele é rápida, a variação de temperatura, né? Então, por último, aqui eu tenho um recipiente que eu vou colocar, que eu tô com água quente. Então vou colocar aqui o meu, deixa eu colocar aqui primeiro esse aqui, que é o de referência, então tá com mais de 50 graus, que era o que eu gostaria que tivesse. Então já tá legal essa temperatura. Vou colocar então meus sensores aqui, o termistor e a minha termopar e também o
RTD. Já vou deixar todos aí para todos eles em adquirir na temperatura, tá? Que demora para eles esquentarem até o valor. Ficou ruim, só que ficou bem em cima aqui do... Aí, pelo menos vocês conseguem ver, né? Deixa eu mudar aqui para temperatura. Então no multímetro agora tá o termopar, tá? Ele tá indicando 64 e lá no outro também tá dando próximo de 64, 63,8. Estão batendo aí, ó, tá batendo bem legal, ó. Então vou pegar aqui essa temperatura, vamos anotar. Tá, de 63,8. No termopar tá mostrando 63,6. Deixa eu ver qual que é a tensão que ele mostra nessa temperatura, só por curiosidade. Tá dando 1.627 milivolts. Tá, então aqui já anotei aqui. E desculpa, pessoal. E agora vamos ver aqui os outros sensores, tá? Então vou tirar aqui o termopar. Agora ele está ligado no termistor. Então ele deve estar com uma resistência baixa, né? Porque a temperatura está bem alta. Vou colocar aqui em ohms. Então aí estamos no... O termistor tá com... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui os fiozinhos aqui, não tá legal. Aí. Tá com 1.3 kΩ aproximadamente, né? Vamos ver se ele vai parar, mas acho que ele tá mais ou menos 1.314 aí. Às vezes sobe, às vezes desce um pouquinho, tá? Agora subiu um pouquinho. É que a temperatura tá caindo, 63,4, tá vendo? Deixa eu fechar aqui, tá fugindo o calor. Né? Então já vou anotar aqui, porque senão vai... eu vou até colocar aqui em 63,5. Tá? E o termistor tá dando 1.337 kΩ, né? Ok, vamos voltar lá, tá? E agora vamos ver aqui a do RTD, e a resistência do RTD. O RTD tá dando 130,85, é 63,3, né? 63,3 ohms, 130,83 ohms, tá? Se você colocar aqui na equação, né, o alfa lá é 0,039, né, aproximadamente 0,0385. Deixa eu colocar aqui na calculadora. Vamos passar aqui. Então, o alfa é 0,00385, né, vezes 63,3, tá? Isso aqui, deixa eu ver se eu fiz certo. 63,3 vezes mais 1 vezes 100, né? Então deveria dar em torno de 124 ohms, tá? Tá dando 130. Ele tá com uma certa diferença, né? É que tem aquela tolerância, né, entre o componente real e a fórmula, tá? Mas tá bem próximo, tá? Então ele tá dando 130. Se você chegar em 100 graus, deve dar uns 139, 140 ohms, tá? A resistência do PT100. Ele vai de 100 ohms a 0 graus até uns 140, mais ou menos 139, 140 a 100 graus Celsius, tá? Essa é a característica do PT100, tá?
Então eu anotei aqui alguns valores, aqui variou um pouco né, mas aqui dá pra gente já ter uma ideia. Então o termistor saiu de 5.6, foi a quase 3 vezes, né, quase 15K, né, a 0 graus, aproximadamente a 0 graus, e depois caiu 5 vezes aí de 5.6 para 1K em 63 graus Celsius, né. O RTD saiu de 100 aí abaixo de 0, depois foi para 113 a 23 graus e 130 ohms a 60 graus, né. O nosso termopar aqui na tensão de milivolts, ele saiu de 0,9 negativo, daí depois foi, eu acho que a tensão aqui dele não está fazendo muito sentido, mas 1.6, pelo menos para 20 e poucos graus não está fazendo muito sentido não, tá? Mas eu estava só tentando anotar aqui para ter alguma coisa como parâmetro, tá, pessoal? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês dos 3 sensores, como é que eles funcionam, tá? O ideal era que vocês pudessem fazer, né, isso no laboratório. A gente fazia isso, né? Pegava uns gelos aí na cantina, pegava, às vezes a gente aquecia com ferro de solda, né? E aí tentava ver esses pontos para entender como é que funciona e ver a velocidade, né, de variação e a variação de cada um deles, né? Que é bem diferente.